Paz do Senhor, igreja. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você se assentar para escutar este culto, para ouvir as palavras que Deus tem para a tua vida, que Deus fale contigo, que tudo esteja bem aí no teu lar, na tua família, sobre a tua casa, que nada esteja faltando e principalmente a presença do nosso Deus. Louvado é o nome dele sempre, em todas as coisas. Deus tem se feito presente em nosso meio e nós estamos muito felizes com isso. Amém? Hoje seria o nosso culto de Santa Ceia, no domingo, segundo domingo do mês. Mas em virtude de tudo que aconteceu, nós vamos transmitir, porque nós não vamos deixar de nos assentarmos à mesa do Senhor devido à circunstância. Amém? Que essa palavra venha ao teu coração. Eu vou iniciar esse culto agora. Daqui a pouco o pastor Adonis vai trazer a palavra e ministrar a Santa Ceia. Mas primeiramente eu quero que você feche os teus olhos aí na tua casa. Nós vamos fazer uma breve oração. Que Deus te conceda um momento abençoado para que possa estar aberto a ouvir o que Ele tem a falar contigo no dia chamado hoje. Amém? Senhor amado, Deus querido, em nome de Jesus, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer. Quero, Senhor Jesus, te engrandecer por todos os feitos, Senhor Jesus, para conosco. Quero te pedir nessa noite, Senhor amado, que tu venhas de encontro a cada irmão que vai ser alcançado por essa palavra, a cada membro da AD Missões, a cada aluno da CT Missões. Senhor amado, que o Senhor venha de encontro. Te peço, perdoa os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor amado. Hoje é um dia especial que nos assentaremos à tua mesa. Por isso, Senhor amado, que todo impedimento desde já caia por terra. Que todo coração duro, Senhor amado, venha, Senhor Jesus, a ser amolecido e balançado pela tua presença. Pai amado, venha de encontro a cada vida, Senhor amado. Venha de encontro a cada família, Senhor, que se assentará. Senhor amado, neste momento tão solene, Senhor, que é estar, Senhor Jesus, à tua mesa, que é participar da Santa Ceia do Senhor. Senhor, eu te peço, venha de encontro às nossas vidas. Fala conosco, Senhor, desde já, e receba nosso culto, que é a nossa oferta, e que seja agradável a ti. Eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, igreja? Quero deixar rapidamente para a tua meditação Salmos 40, a partir do verso 1, diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E o verso 3 diz: E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém, igreja? Esse louvor que nós vamos entoar agora diz sobre sobrevivência. Sobre sobreviver com tantas histórias que nós temos, né? Tenho certeza que você, não diferente de mim, também tem um testemunho a contar, também tem livramentos que você até hoje é grato por Deus ter te concedido. E em outras palavras, você também é um sobrevivente. Você também sobreviveu. Quantas vezes você achou que seria seu fim, mas Deus, com as suas fortes mãos, como o salmista aqui nos diz, nos tirou de um poço de perdição. Glória a Deus por isso. E por isso nós estamos confiantes nele. Amém? Que este louvor, que é tão conhecido, nós cantamos ali com o grupo El Shaddai, que você louve aí na tua casa, que Deus fale contigo e que principalmente a tua confiança esteja no Senhor, que Ele coloque um novo cântico na tua boca e que o nome dele seja louvado para todos sempre. Vamos louvar a Deus? Aleluias, glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Santo Deus. Amém, pastor? Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, 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 oh.
Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste te matou, nenhuma flecha te atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, declare, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por ter nos tirado de um poço de perdição. Oh, por ter dado uma nova oportunidade, Senhor amado. Aleluia. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza me aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Declare, tem coisa boa chegando. Declare sobre a tua casa, tem algo acontecendo, e não importa o teu passado, o que importa é que eu sobrevivi. 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 Amém, igreja? Que você tenha sempre em sua mente que Deus te livrou de tantas coisas para que você hoje pudesse louvar e bendizer ao nome dele. Que você seja grato sempre. Olhe para a tua história não como uma vergonha, porque muitos até escondem o testemunho, aquilo que Deus fez. Mas nós sabemos que em tudo e em todos Deus sempre será louvado. Que Deus continue falando contigo. Quero chamar aqui o pastor Adonis nessa noite. Aleluias. Ele vai transmitir aquilo que Deus colocar no coração dele. E que Deus continue falando com você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Paz e graça, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que tudo bem, né? Muitos acontecimentos, muitas provações, muitos aprendizados, né? Eu tenho refletido, meditado diante da circunstância que nós vivemos, exatamente como Deus se mostra, né? Como Deus tem se revelado àqueles que creem, àqueles que o buscam, àqueles que o adoram. E uma das coisas que eu tenho meditado, irmãos, é sobre o ser cristão, né? Uns tempos atrás eu fui chamado a atenção por uma pregação. Eu não sou muito de acompanhar pregações, né? Porque eu tenho uma particularidade, e essa particularidade ela justamente me leva a eu ter um contato com Deus, né? Como alguns pastores têm algumas opiniões pré-formadas, muitas influências doutrinárias, eu procuro basear o meu contato com Deus naquilo que está escrito. E talvez por isso seja a nossa maior ação, onde ela dizia sobre as titularidades. O homem ele procura buscar os títulos, o homem ele procura buscar os know-hows que a vida oferece, ele busca os patamares que ele sonha, os patamares que a vida oferece, mas na verdade a nossa maior preocupação, queridos, deve ser melhores cristãos, né? Até algumas pessoas me procuraram recentemente, talvez pela insatisfação, né, de ainda estar vivendo esse momento, por querer uma igreja aberta, mas eu entendi que Deus, assim como um meme se propagou aí, as igrejas não fecharam, na verdade elas foram, né, estendidas a cada lar. E se nós não conseguimos manter um contato com Deus dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, mediante a circunstância que nós estamos vivendo, nós nunca seremos igreja, porque o evangelho ele nasce dentro do nosso lar, ele nasce dentro da nossa casa. E se dentro de casa não estou vivendo o evangelho de Deus, não é a igreja que vai ser permissiva ou vai ser acessível para que eu viva. Na verdade, a igreja é um lugar de comunhão, né? E essa é a grande falta que nós estamos sentindo no momento, em nome de Jesus, né, queridos? Então, eu confesso que muitas lutas, porque nesse meio tempo muitas coisas aconteceram, e eu acredito que quando nós nos vermos novamente reunidos no formato que a gente está acostumado a se reunir, todos vão entender, né, cada circunstância, cada mudança, etc. Mas para quem faz missões, a obra não parou de maneira nenhuma, né? Muitas coisas aconteceram nesse momento, a gente não deixou de fazer missões, a gente não deixou de se preocupar com vidas, a gente não deixou de se preocupar com as almas. E esse é o ápice da fé cristã, esse é o ápice do evangelho. Conversão e salvação, contato com Cristo, né, e não abrirmos mão disso em nenhum momento, né, queridos? A intenção desse vídeo é mantermos uma chama acesa, uma chama através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que é quem conduz, que é quem nos rege nesse momento de talvez dores para alguns, talvez de dificuldade para outros, mas Ele é aquele quem consola, é aquele quem coloca as coisas nos seus devidos lugares. Amém? Eu queria fazer uma oração. Você que está assistindo esse vídeo, a gente sempre procura fazer esse alerta, né? Mesmo que seja usando essa ferramenta da rede social, que você possa se desprender de todo afazer, né? Arrume uma maneira de se desligar totalmente daquilo que te prende a esse mundo, esse momento. Faça essa divisão, essa separação, para que você esteja totalmente linkado e ligado no mesmo espírito em que nós estamos aqui hoje, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou te pedir que você feche os teus olhos onde você está. Logo após, eu quero ler uma palavra para você em nome de Jesus. Feche os teus olhos.
Pai querido, Pai de amor, diante da Tua presença, diante do Teu altar, estamos aqui, Senhor, hoje, distante de corpos, mas sabendo que estamos próximos através do Teu Espírito. Teu Espírito é a nossa ligação, Pai, é aquilo que nos une, é aquilo que nos aproxima, é aquilo que nos faz ter a certeza de que não é uma dificuldade que separa o verdadeiro corpo de Cristo. Aquele que de uma maneira quis se separar, talvez tenha tomado atitudes até precipitadas, porque Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas, como diz a palavra de Deus. Mas mesmo nesse momento entendemos que tudo há um aprendizado. E neste momento nós aprendemos que, Pai, aqueles que estão, aqueles que ficam, aqueles que estão juntos, como a Tua palavra diz em João 6, a partir dos 60 em diante, quando Pedro diz que só o Senhor teria a palavra de vida eterna. Senhor, nós sabemos que a ligação, o que nos une, aquilo que nos aproxima, não é a igreja aberta ou fechada, mas é aquele quem tem a palavra de vida eterna, aquele que detém a vida eterna nas mãos, e é por isso que nós estamos aqui te adorando. Pai, diante da Tua presença, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e que esse sentimento esteja em cada coração, Pai. Sentimento de aperfeiçoamento, sentimento de contato, porque a fé ela não é abolida, a fé não é extinta. A fé em Ti, Senhor, aquele que Te conheceu verdadeiramente, nada nem ninguém, Senhor, separa-nos da Tua presença em nome de Jesus Cristo. Nessa hora eu quero Te pedir total, Pai, controle nas Tuas mãos de tudo. Senhor, se há alguém ferido de alma, se há alguém entristecido, se há alguém, Pai, precisando e carente de um retomar na Tua presença, que o Senhor possa neste momento alcançar com a Tua graça e com a Tua misericórdia em nome de Jesus Cristo. Pai, seja conosco, esteja conosco, acampa os Teus arcanjos em cada casa, em cada lar, os Teus anjos em cada lar, em nome de Jesus Cristo, e que cada um possa sentir a Tua presença, Espírito Santo. Neste momento eu Te clamo e quero Te agradecer por tudo, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Queridos, abram as vossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler a partir do verso 1. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Quero repetir o versículo 4 para ficar cravado aqui em nossos corações. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Prócoro, e Nicanor e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus,
e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Queridos, o que eu tenho para dizer para você, antes de nós nos assentarmos à mesa do Senhor, mesmo que de forma distante, mas trazendo essa representatividade, trazendo esse símbolo sacro diante dessa circunstância, eu acredito que Deus tem uma importância de revelação da sua palavra através desse texto ao nosso coração. É importante salientar, é importante ressaltar que no versículo 1 do capítulo 6 diz que crescendo o número de discípulos. Discípulos são seguidores, aqueles que se propuseram a seguir, né? E diante desse crescimento houve uma murmuração por parte dos gregos e hebreus. Eu vou chamar esses gregos aqui de gentios, aqueles que não faziam parte diretamente da cultura judaica, aqueles que não tinham uma cultura, não tinham uma liturgia como a dos hebreus, mas que a partir desse momento, no pós-Cristo, estavam unidos como um só povo, mas com um adendo. Como toda mistura de povos, toda miscigenação, ela causa algumas divergências, a Bíblia diz que aqui teve uma divergência também. A Bíblia não diz que, crescendo o número dos discípulos, as viúvas dos judeus tiveram negligência, foram negligenciadas. Mas a Bíblia diz que as viúvas dos gregos foram negligenciadas nesse momento. E aqui existe uma série de opiniões acerca desse desprezo. A Bíblia diz que as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E se elas eram desprezadas, alguém tomava essa atitude de desprezo concernente a elas. Quando a Bíblia fala de desprezo, com certeza estava falando do cuidado. Tiago vai falar sobre a verdadeira religião imaculada, que é cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas. Entenda, querido, que Deus tem um formato especial sobre as viúvas e sobre os órfãos. E aqui, como meta principal da propagação da obra de Deus, do seu evangelho, viúvas eram os alvos de todos aqueles que estavam ali fazendo a obra de Deus. Só que as viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas, e claro, por parte dos apóstolos. Olha que engraçado. Aqueles que detinham a autoridade, aqueles que detinham a habilitação para serem os líderes da igreja, fazer a propagação do evangelho, eram eles que estavam falhando diante de um serviço importantíssimo diante da obra do Senhor. O importante aqui ressaltar é que nem toda obra séria é perfeita. Nem toda, aliás, eu vou até generalizar. Toda obra que é séria diante de Deus, ela é imperfeita diante dos homens. Por que eu estou começando a falar isso aqui? Porque esse texto fala da instituição dos diáconos, de uma necessidade que apareceu por causa do desprezo de alguns homens que eram os mais importantes dentro da religião, né? Eram os mais importantes da religião porque tinham know-how, os líderes, os cabeças, os apóstolos, mas eram por parte deles que haviam essa falha. Mas o que a Bíblia diz aqui? O número de discípulos estavam crescendo, o evangelho estava sendo propagado, a obra de Deus estava crescendo, a igreja primitiva estava crescendo, a igreja estava alcançando números, o evangelho de Deus estava alcançando pessoas. Ou seja, aqui eu entendo que Deus vai alcançando pessoas, mas quando é o homem que faz a obra de Deus, sempre há algo a ser consertado. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Aqueles que procuram perfeição no homem nunca acharão.
Aqueles que procuram perfeição na obra que o homem rege, nunca achará. Mas aquele que busca a perfeição no agir de Deus, esse encontrará a perfeição diante do altar de Deus. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque o que mais mata diante daquele que faz a obra não é o envolver dos, como que eu poderia dizer, dos necessitados, aqueles que se achegam até a obra de Deus, os pecadores, os necessitados, aqueles que vêm arrebentados. Nós temos aqui autonomia para falar disso. Só chega gente arrebentado para a gente cuidar. Gente arrebentado no casamento, gente arrebentado na alma, gente arrebentado espiritualmente, gente com depressão, gente usuário de droga, gente que não tem família, gente que não tem mais vontade de viver, gente que não tem mais perspectiva alguma de sonhar. É esse tipo de gente que chega, né? E claro, esse é o alvo de Deus. Essas pessoas são as pessoas que são alvo do agir de Deus. Porém, nós precisamos entender que no meio da liturgia, que é regida pela mão do homem, sempre vai haver alguma falta. Mas, diante dessa falta, a Bíblia diz que havia ali uma grande necessidade. E dentro dessa grande necessidade, os apóstolos tiveram uma atitude dizendo que, olha, o mais importante nesse momento é oração e palavra. Eles não colocaram a liturgia como mais importante. Eles não colocaram os valores financeiros como mais importante. Eles não colocaram talvez as melhores pessoas perto de si como importante, mas eles valorizaram a oração e a palavra como primordial e afirmaram: não é justo, não é sábio deixarmos oração e palavra de lado para ir servir as mesas ou para servir as viúvas. Vamos levantar homens no meio dos gregos mesmo, no meio dos gentios, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, homens de sabedoria, e constituamos sobre esse importante negócio. Aleluia. Em outras palavras, o que eles disseram foi: nós vamos continuar orando e pregando a palavra, mas o outro importante negócio, quem tem boa reputação, quem é cheio do Espírito, quem é sábio, é eles que vão ser responsabilizados por essa diretriz agora. Mas não é menos importante, é um importante negócio. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes nós, no formato religioso, nós sempre invalidamos coisas simples diante de Deus. Por exemplo, tem muita pessoa que adora pregar. Eu tenho na minha igreja gente que, se falar que vai pregar, para ele é a mesma coisa que está tendo, né? Está indo para o céu. Se falar que vai cantar, para ele é uma maravilha, mas se falar que vai servir a mesa, não tem validade. Mas a palavra de Deus diz que servir a mesa é um importante negócio. A mesa é um importante negócio, porque a mesa representa o contato do suprimento da necessidade com a necessidade. Sabe o que eu quero dizer hoje para você? Que há muitas necessidades aí, mas existem pessoas constituídas diante da mesa para suprir a tua necessidade que Deus ordenou, que Deus colocou para ser suprido. Nós em nenhum momento abandonamos, porque isso não para. Oração e palavra não para. Oração e palavra nunca deixamos. E quando eu falo palavra, não é só ouvir pregação, é meter a cara na palavra de Deus. Se você está aí do outro lado pensando que você só vive de ouvir palavra, não. Você vive de ler também, você vai viver de ter contato. Você vai viver de fazer leitura.
Cansei de ver a pastora Fabiana aqui em casa, metida com a cara na palavra de Deus e contando experiências magnânimas diante do Senhor. Enquanto outras pessoas falaram, perdi o contato. Sabe por que perdeu o contato? Porque está esperando no homem, não está esperando em Deus, porque a palavra do Senhor, o Senhor já deixou como herança. E isso não se deve ser deixado em nenhum momento, oração nem palavra, isso não acaba, isso não pode ser deixado de lado. Não deixamos nunca oração nem palavra, não dá para deixar, não dá para deixar de ter contato, não dá para deixar de falar com Deus, não dá para deixar de conhecer sobre Deus. Isso é rotineiro, é como se alimentar todo dia. Você passa algum dia sem beber água ou sem comer alguma coisa dentro da tua casa? Você sai de dentro da tua casa e não fala com ninguém da tua família todo dia? Pois é, disso que eu estou falando. Oração e palavra são práticas principais que não devem ser deixadas em nenhum momento diante de Deus. Agora, a mesa é um importante negócio eventual que nós devemos valorizar, porque é a união do suprimento da necessidade com a necessidade. Aí eu gostaria de te fazer uma pergunta agora: qual é a tua necessidade nesse momento? Que a mesa vai te proporcionar. A mesa da ceia, que é muito mais espiritual do que física. A mesa onde Deus se assenta com você. A mesa onde o Senhor preparou para estar do teu lado, para te consolar, para te visitar com poder e grande glória. Olha que interessante. Para servir a mesa era necessário ser cheio do Espírito. Para servir a mesa era necessário ter boa reputação. Para servir a mesa era necessário sabedoria. Como Deus é tremendo na sua simplicidade. Como Deus é magnífico nas simples coisas, nas coisas que parecem ser tão pequeninas, mas que têm uma magnitude esplêndida diante da palavra de Deus. Aí olha o que acontece. Aqueles que foram instituídos para servir a mesa, cobrem ali, suprem a necessidade, tapam aquele grande buraco do desprezo. Estar diante da mesa é fechar o buraco do desprezo. Você está se sentindo desprezado, você está se sentindo de escanteio, você está se sentindo solitário ou solitária, você está se sentindo com a ausência de algo. É diante da mesa que essa necessidade é suprida. É diante da mesa que o Senhor usa homens que estão diante da mesa, mas o mais importante das suas características, eles tinham o Espírito Santo de Deus. Os homens, os diáconos que foram servir a mesa, tinham o Espírito Santo de Deus. Não é o simples estar na mesa, é o ter o Espírito Santo de Deus para servir aqueles que são necessitados. E sabe de uma coisa? Nós temos o Espírito Santo de Deus. E diante dessa mesa, toda necessidade vai ser suprida na tua vida em nome de Jesus Cristo. E diante dessa mesa, todo buraco do desprezo vai ser fechado em nome de Jesus Cristo. Porque aqueles que são desprezados, o Senhor olha e fecha aquela brecha, e fecha aquele buraco. Porque o Senhor é aquele que acrescenta, o Senhor é aquele que fecha todo o buraco da necessidade. O Senhor é o que fecha toda a brecha da necessidade, fazendo assim com que toda a honra e toda a glória seja dele, não do homem. Eles foram levantados para servir a mesa, mas no meio deles, me diz quem é que foi levantado para a mesa. Olha só que interessante. Dos 7 que foram levantados, 2 eu vou destacar, né? De todos os que foram apresentados,
eu vou destacar dois homens, Filipe e Estevão, né? Filipe e Estevão, olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. A Bíblia diz que Estevão é um homem que foi apedrejado. E diante do seu apedrejamento, ele teve uma atitude que ninguém teve. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem foi que disse uma frase parecida? Será que você consegue se lembrar? Consegue se lembrar aí? Foi Jesus, querido, que disse uma frase como essa. Olha que interessante. Aqueles que são levantados para estar na mesa, que representa comunhão e contato, eles se parecem mais com Jesus. Aqueles que se prontificam mais a servir do que ser vistos, se parecem mais com Cristo. Não é o famoso da internet ou da televisão que se parece mais com Jesus. É aquele que está no anonimato pelejando a causa de Jesus. É aquele que está na mesa, aquele que está se preocupando com o contato. Esse é Estevão. Vou te falar de outro, Filipe. Homem que foi trasladado de um lugar para o outro. Você pode me dizer outro personagem da Bíblia que teve uma experiência como essa? Sumir de um lugar, ser arrebatado e aparecer no outro. Olha que experiência magnífica. Homens que foram escolhidos para estar diante da mesa. Nessa mesa de ceia que nós vamos nos assentar aqui, talvez é diante dessas pessoas que estão na mesa que Deus escolheu para fazer grandes feitos. É aquele que iniciou na mesa, aquele que foi escolhido para fazer as obras que ninguém quer fazer, porque aparentemente não tem valor algum. Não tem valor algum cuidar da vida na sua minuciosidade. Diante dos homens realmente não tem, mas diante de Deus tem muito valor, e talvez os maiores valores. Por isso que a Bíblia fala de o menor ser o maior, o humilhado ser exaltado, porque a conta de Deus é diferente da conta do homem, querido. E diante dessa palavra, diante desse texto, aonde o Senhor ele fecha todo desprezo, ele acaba com todo desprezo, eu quero profetizar sobre a tua vida, que o Espírito Santo de Deus está invadindo o teu coração, invadindo a tua alma nessa hora, para que você não se sinta rejeitado, não se sinta desprezado, porque maior do que o momento que nós estamos vivendo é o abraçar de Deus conforme cada necessidade na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá com os elementos aí? Segure ele nas suas mãos e eu quero orar por cada elemento em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, eis aqui os elementos que representam o Teu corpo e o Teu sangue. Pai, estamos diante da mesa, Pai. Algo que talvez é tão pequeno, tão desprezado aos olhos humanos, mas que é tão valorizado por Ti, meu Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos limpa de toda oscilação humana, nos mantenha no Teu propósito, valorizando e validando as coisas principais relatadas e proferidas na Tua palavra.
que a essência do teu cristianismo, Pai, do cristianismo de Cristo, a essência de Cristo esteja em nossas vidas, na nossa alma, no nosso coração, que possamos nos parecer mais com Jesus a cada dia. Em nome de Jesus, eu abençoo cada elemento que estão nas mãos dos meus amados nessa hora. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Aleluia. Santo é o nosso Deus. Santo é o nosso Deus. Como Deus é fiel, né, queridos? Como Deus é fiel. Lucas 22. Aleluia. No versículo 19 diz assim: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Ele partiu e deu a cada um, como vocês já estão com os elementos aí, e disse: fazei isto em memória de mim. Todos juntos, em memória de Cristo, comamos do corpo do nosso Senhor. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Santo é o nosso Deus. Aleluia. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Em memória dele, todos juntos, tomemos do cálice da nova aliança do sangue de Jesus. Todos juntos, tomemos deste cálice. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado pelo contato, Pai, que nós podemos ter contigo diariamente. Obrigado pela comunhão que é valorizada pelos nossos propósitos, que é movido pelas promessas, Pai, contidas na Tua palavra, de que um dia o Senhor irá buscar um povo lavado e remido no Teu sangue. Pai, que cada um se sinta abençoado, perdoado e limpo pelo Teu sangue. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Queridos, que Deus abençoe a tua vida. E muito em breve, teremos boas notícias para que juntos possamos estar cultuando e adorando ao nosso Senhor no templo físico, em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer uma oração de término e que você possa ficar na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, invada cada lar. Nessa hora, Senhor, visita cada lar, mais do que o Senhor já tem visitado através dessa palavra. Continua com o contato rotineiro e cotidiano, Pai. Em nome de Jesus Cristo, sem peso, sem jugo, mas que Tua paz reine sobre cada coração, em nome de Jesus Cristo. Livra-nos do mal, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que possamos, em nome de Jesus Cristo, estarmos linkados e ligados no Teu sangue, Pai, em nome de Jesus, juntos no Teu Espírito, sendo mentoreados pelo Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar cada um, em nome de Jesus, Pai. Visita os pastores, os ministros, os obreiros, cada membro, Pai, em nome de Jesus, da Tua casa, que eles possam, em nome de Jesus Cristo, testemunhar dos grandes feitos e dos grandes livramentos que o Senhor tem dado, em nome de Jesus. Amém? Você aí, coloque a tua mão em posição de receber, que o grande amor de Deus,
Que a graça e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus, amor, misericórdia, justiça, fé e a suprema graça do Senhor, e que todas essas bênçãos repousem sobre a sua vida hoje e para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Te amo em Cristo.